Agora a gente vai resolver um sistema linear usando o método de escalonamento. Então, lembrando, o primeiro passo é sempre obter a matriz aumentada do sistema linear. Então, a primeira linha da matriz aumentada corresponde aos coeficientes da primeira equação do sistema. Então, no caso aqui, o 2 menos 4, o 1 e o 4. Na segunda linha, a gente tem os coeficientes da segunda equação. Então, no caso, o 4, o menos 8, o menos 7 e o menos 10. E a terceira linha é composta dos coeficientes da terceira equação. Então, menos 3, 6, 1, menos 1. Ok, então a gente tem a matriz aumentada, vamos escalonar ela para chegar num sistema mais fácil de resolver. Então, o primeiro passo é, identificar a primeira entrada diferente de zero da primeira linha, no caso é esse 2. Então, vamos zerar o que tiver abaixo dele, certo? Então, vamos zerar o resto da coluna, desse 2. Então, para zerar esse 4, eu vou pegar a linha 2 e subtrair duas vezes a linha 1, porque aí eu vou ficar com 4 menos 4, que vai dar o zero que a gente quer. E, para sumir com esse menos 3 usando 2, o que eu vou fazer é usar um múltiplo comum deles, no caso 6. Então, se eu pego a primeira linha, multiplico por 3, a última linha multiplico por 2, então aqui ficaria 6, aqui ia ficar menos 6, na hora que eu somasse isso ia dar o zero que eu estou querendo. Então, lembrando, segunda linha eu vou pegar e subtrair duas vezes a primeira, e na terceira linha eu vou substituir ela, então, por duas vezes ela, mais 3 vezes a primeira. Então, a primeira linha não muda, a gente só está usando ela para alterar as outras. A segunda linha, então, vai ficar 4 menos 4, o zero. Menos 8, menos 2 vezes menos 4, então menos 8 mais 8, zero. Menos 7, menos 2, menos 9. E menos 4, menos 8, menos 18. A última linha, então, vai ficar. Então, lembrando, eu estou multiplicando a terceira linha por 2, a primeira linha por 3 e somando as duas. Então, a primeira entrada vai ficar menos 6 mais 6, zero. A segunda, 12 menos 12, zero. A terceira, 2 mais 3, o 5. E a quarta, então, entrada vai ficar menos 2 mais 12, o 10. Então, o que a gente vai fazer agora é identificar a primeira entrada diferente de zero da segunda linha. No caso, é esse menos 9. Só que a segunda linha, ela é toda múltipla de menos 9. Então, o que eu vou fazer é dividir ela por menos 9, que é o equivalente a multiplicar ela por menos 1/9, para transformar esse menos 9 em um número mais fácil de ser utilizado para zerar as outras entradas da coluna. Então, dividindo ela por menos 9, eu ficaria com 0, 0. Menos 9 dividido por menos 9, 1. E menos 18 dividido por menos 9, 2. Terceira linha continua lá. Então, agora a gente obteve um número mais simples, que é o 1. Aqui como sendo a primeira entrada diferente de 0 da segunda linha. E aí, para zerar o 1 que está em cima dele, basta pegar a linha 1 e subtrair a linha 2, que aí vai ficar 1 menos 1, 0. E para zerar esse 5 que está abaixo, basta fazer a linha 3 menos 5 vezes a linha 2, que eu vou ficar com 5 menos 5, o zero. Então, vamos fazer essas operações. Então, aqui, lembrando, estou subtraindo a segunda linha da primeira, então fica 2 menos 0, 2. Menos 4 menos 0, menos 4. 1 menos 1, 0. E 4 menos 2, 2. Segunda linha não altera. E a terceira vai ficar, então, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. E 10 menos 10, 0. Então, a gente chegou aqui, na matriz que a gente estava querendo. Então, o nosso próximo passo vai ser voltar essa matriz para a linguagem de sistemas lineares. Então, lembrando que as nossas incógnitas são x1, x2 e x3. Então, eu vou ter na primeira linha, certo? 2 vezes x1 menos 4 vezes x2 mais 0 vezes x3 igual a 2. Então, 2x1 menos 4x2 igual a 2. Na segunda linha, 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 1 vezes x3 igual a 2. Então, x3 igual a 2. E a última linha, 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 0 vezes x3 igual a 0. Então, 0 igual a 0, ela não está acrescentando nada para a gente. Observe que se eu circular a primeira entrada diferente de 0 de cada linha, então aqui da primeira linha é esse 2,
da segunda linha é esse 1. E a terceira linha não tem nenhuma entrada diferente de 0. Então, no final das contas, a gente tem números circulados só na coluna referente à incógnita x1 e à incógnita x3. Então, aqui no caso, a incógnita x2, a gente vai dar um nome específico para ela, vamos chamá-la de alfa. A variável x3 ela não tem escapatória, né? Ela tem que ser 2 para conseguir satisfazer o sistema linear. Mas a variável x1, certo? Ela depende da variável x2 pela relação dada pela primeira equação linear que a gente obteve. Então, o que eu vou fazer é obter x1 em função de x2, isolando ela nessa equação. Então, o 2x1 ele é 2 mais 4x2. Vou dividir os dois lados dessa equação por 2 e vou ficar com x1 igual a 1 mais 2x2. Lembrando que x2 eu estou chamando de alfa, então fazendo essa substituição, a gente fica que x1 tem que ser 1 mais 2 alfa. Então, o nosso conjunto de solução é o conjunto de todas as triplas nas quais a incógnita x1 vale 1 mais 2 alfa, a incógnita x2 vale alfa e a incógnita x3 vale 2. Isso, o alfa podendo valer qualquer número real. Então, no final das contas, para cada número diferente que eu associar ao alfa, eu vou ter uma tripla diferente que vai, com certeza, ser solução do nosso sistema. Então, nesse caso, a gente tem infinitas soluções e a gente fala que o sistema é um sistema possível indeterminado. Só para a gente conseguir visualizar um pouco essas infinitas soluções, certo? Então, o que eu estou falando é, pode dar o número real, associar o número real que você quiser a esse alfa que você vai ter uma solução. Então, por exemplo, se eu escolher o alfa igual a 0, eu fico aqui com 1 mais 0, 0, 2. Então, a tripla 1, 0, 2 é uma solução do sistema linear. Se eu pegasse, por exemplo, o alfa igual a 1, eu ia ficar com 1 mais 2, 1 e 2. Então, eu ia ficar com a tripla 3, 1, 2, que também é solução do nosso sistema linear. Se eu pegasse, por exemplo, o alfa igual a menos 5, eu ia ficar com 1 menos 10 menos 9, menos 5, o 2. Então, eu teria uma terceira tripla, que também é solução do nosso sistema linear, que é o menos 9, menos 5 e 2. Só uma coisa, certo, gente? A gente consegue perceber aqui, ó, o x3, ele está fixo como sendo 2, certo? Ele não tem liberdade de variação. Mas, à medida que eu mudo o alfa, eu automaticamente mudo o x1, certo? Já que eles estão associados um ao outro pela relação dada pela nossa equação linear. Lembrando que eu podia dar qualquer valor para esse alfa, por isso que a gente tem infinitas soluções. Eu posso escolher qualquer número real que eu vou ter uma solução diferente. E, inclusive, certo, gente, esse número pode ser raiz de 2, menos raiz de 10, pode ser o número π, qualquer número que você quiser vai gerar uma solução no nosso sistema linear.